Shalom, queridos! Leitura bíblica. Hoje, dia 25 de julho, o nosso texto está no livro de Juízes, capítulo de número 8. Então os homens de Efraim lhe disseram: Que é isto que nos fizeste, que não nos chamastes quando foste pelejar contra os midianitas? E contenderam com ele fortemente. Porém ele lhes disse: Que mais fiz eu agora do que vós? Não são, porventura, os rabiscos de Efraim melhores do que a vindima de Abiezer? Deus vos deu na mão os príncipes dos midianitas, Oreb e Zeebe. Que mais pude eu logo fazer do que vós? Então a sua ira se abrandou para com ele, quando falou esta palavra. E como Gideão veio ao Jordão, passou com os 300 homens que com ele estavam, já cansados, mas ainda perseguindo. E disse aos homens de Sucote: Dai, peço-vos, alguns pedaços de pão ao povo que segue as minhas pisadas, porque estão cansados. E eu vou em alcance de Zeba e Salmuna, reis dos midianitas. Porém os príncipes de Sucote disseram: Está já a palma da tua mão de Zeba e de Salmuna na tua mão, para que demos pão ao teu exército? Então disse Gideão: Pois quando Iavé der na minha mão a Zeba e a Salmuna, trilharei a vossa carne com os espinhos do deserto e com os abrolhos. E dali subiu a Penuel e falou-lhes da mesma maneira. E os homens de Penuel lhe responderam como os homens de Sucote lhe haviam respondido, pelo que também falou aos homens de Penuel, dizendo: Quando eu voltar em paz, derribarei esta torre. Estavam, pois, Zeba e Salmuna em Carcor, e os seus exércitos com eles, uns 15.000 homens, todos os que ficaram do exército dos filhos do Oriente, e os que caíram foram 120.000 homens que arrancavam a espada. Subiu Gideão pelo caminho dos que habitavam em tendas para o oriente de Noba e Jogbeá, e feriu aquele exército, porquanto o exército estava descuidado. E fugiram Zeba e Salmuna, porém ele os perseguiu e tomou preso ambos os reis dos midianitas, a Zeba e a Salmuna, e afugentou todo o exército. Voltando, pois, Gideão, filho de Joás, para a peleja, antes de nascer do sol, tomou preso a um moço dos homens de Sucote e lhe fez perguntas, o qual descreveu os príncipes de Sucote e os seus anciãos, 77 homens. Então veio aos homens de Sucote e disse: Vedes aqui a Zeba e a Salmuna, dos quais desprezivelmente me deitaste em rosto, dizendo: Está já a palma da mão de Zeba e Salmuna na tua mão, para que demos pão aos teus homens já cansados? E tomou os anciãos daquela cidade, e espinhos do deserto e abrolhos, e com eles ensinou aos homens de Sucote. E derribou a torre de Penuel, e matou os homens da cidade. Depois disse a Zeba e a Salmuna: Que homens eram os que matastes em Tabor? E disseram: Qual tu? Tais eram eles, cada um na aparência como filhos de um rei. Então disse ele: Meus irmãos eram filhos de minha mãe. Vive Yahvé, que se tivesseis deixado em vida, eu não vos mataria a vós. E disse a Jéter, seu primogênito: Levanta-te e mata-os. Porém o jovem não arrancou a sua espada, porque temia, porquanto ainda era jovem. Então disse Zeba e Salmuna: Levanta-te tu e acomete-nos, porque qual homem tal a sua valentia? Levantou-se, pois, Gideão e matou a Zeba e a Salmuna e todos os luetas que estavam em seu pescoço dos seus camelos. Então os homens de Israel disseram a Gideão: Domina sobre nós, tanto tu como teu filho e o filho de teu filho, porquanto nos livraste das mãos dos midianitas. Porém Gideão lhes disse: Sobre vós eu não dominarei, nem tampouco meu filho sobre vós dominará, e Yahvé sobre vós dominará. E disse-lhe mais Gideão: Uma petição vos farei, dai-me cada um de vós os pendentes dos seus despojos, porque tinham pendentes de ouro, porque eram ismaelitas. E disseram-lhe eles: De boa mente os daremos. E estenderam uma capa, e cada um deles deitou ali um pendente do seu despojo. E foi o peso dos pendentes de ouro que pediu 1.700 siclos de ouro, afora as luetas, e as cadeias, e as vestes de púrpura que traziam os reis dos midianitas, e afora as coleiras que os camelos traziam ao pescoço. Fez Gideão disso um éfode, e pô-lo na sua cidade em Ofra, e todo Israel se prostituiu ali após ele, e foi por tropeço a Gideão e a sua casa.
Assim foram abatidos os midianitas diante dos filhos de Israel e nunca mais se levantaram a sua cabeça. E sossegou a terra 40 anos nos dias de Gideão. Foi-se Jerubaal, filho de Joás, e habitou em sua casa. E teve Gideão 70 filhos, que procederam dele, porque tinha muitas mulheres. E sua concubina, que estava em Siquém, lhe deu também um filho, e pôs-lhe por nome Abimeleque. Faleceu Gideão, filho de Joás, numa boa velhice, e foi sepultado no sepulcro de seu pai Joás, em Ofra dos Asbieritas. E sucedeu que, quando Gideão faleceu, os filhos de Israel se tornaram e se prostituíram após os Baalins, e puseram Baal-Berite por seu Deus. E os filhos de Israel se não lembraram de Yahvé, seu Deus, que os livrara das mãos de todos os seus inimigos em redor, nem usaram de beneficência com a casa de Jerubaal, a saber, Gideão, conforme todo o bem que ele usara com Israel. Livro de Atos, capítulo de número 12. Porque naquele mesmo tempo o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar, e matou Tiago à espada, irmão de João. E vendo que isso agradara os judeus, continuou, mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos asmos, e havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a 4 quaternos de soldados, para que os guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele e a Deus. Quando Herodes estava para fazer comparecer nessa mesma noite, estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro ao lado, o despertou, dizendo: Levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo: Cinge-te e ata a tua sandália. E ele fez. E disse-lhe mais: Lança às costas a tua capa e segue-me. E saindo o seguia. Não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas pensava que via alguma visão. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhe abriu por si mesma. E tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. E Pedro, tornando a si, disse: Agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou um anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo que o povo dos judeus esperava. Considerando ele nisto, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. E batendo Pedro à porta do pátio, uma menina chamada Rode saiu a escutar, e conhecendo a voz de Pedro, de tanta alegria não abriu a porta, mas correndo para dentro, anunciou que Pedro estava à porta. E disseram-lhe: Estás fora de ti. Mas ela afirmava que assim era. E diziam: É o seu anjo. Mas Pedro perseverava em bater, e quando abriram, viram-no e se espantaram. E acenando-lhes ele com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão e disse: Anunciai isto a Tiago e aos irmãos. E saindo, partiu para outro lugar. E sendo já dia, houve não pouco alvoroço entre os soldados sobre o que seria feito de Pedro. E quando Herodes o procurou e não o achou, feita a inquirição aos guardas, mandou-os justiçar. E partindo da Judéia para Cesareia, ficou ali. E ele estava irritado com os de Tiro e com os de Sidom, mas estes, vindo de comum acordo ter com ele e obtendo amizade de Blasto, que era o camarista do rei, pediam paz, porquanto seu país se abastecia do país do rei. Num dia designado, vestindo Herodes as vestes reais, estava sentado no tribunal e lhes dirigiu a palavra, e o povo exclamava: Voz de Deus e não de homem. No mesmo instante, feriu o anjo do Senhor, porque não deu glória a Deus, e comido de bichos, expirou. E a palavra de Deus crescia e se multiplicava. E Barnabé e Saulo, havendo terminado aquele serviço, voltaram de Jerusalém, levando também consigo a João, que tinha por sobrenome Marcos.
Livro de Jeremias, capítulo de número 21. A palavra que veio a Jeremias da parte de Yahvé, quando o rei Zedequias lhe enviou a Pazur, filho de Malquias, e a Sofonias, filho de Maazéias, o sacerdote, dizendo: Pergunta agora por nós a Yahvé, porque Nabucodonosor, rei da Babilônia, guerreia contra nós. Bem pode ser que o Senhor opere conosco segundo todas as suas maravilhas e faça retirar-se de nós. Então Jeremias lhes disse: Assim direis a Zedequias: Assim diz Yahvé, Deus de Israel: Eis que virarei contra vós as armas de guerra que estão nas vossas mãos, com que vós pelejais contra o rei da Babilônia e contra os caldeus que vos têm cercado fora dos muros. Ajuntá-los-ei no meio desta cidade, e eu pelejarei contra vós com mão estendida e com braço forte, com ira, com indignação e grande furor, e ferirei os habitantes dessa cidade. Assim os homens como animais, de grande pestilência morrerão. E depois disto, diz Yahvé, entregarei Zedequias, rei de Judá, e seus servos, e o povo, e os que dessa cidade restarem, da pestilência, da espada, da fome, à mão de Nabucodonosor, rei da Babilônia, e na mão de seus inimigos, e na mão dos que buscam a sua vida. E feri-los a fio de espada, não os poupará, nem se compadecerá, nem terá misericórdia. A este povo dirás: Assim dizia Yahvé: Eis que ponho diante de vós o caminho da vida e o caminho da morte. O que ficar nessa cidade há de morrer a espada, a fome ou a pestilência. Mas o que sair e se render aos caldeus que vos têm cercado, viverá e terá a sua vida por despojo. Porque pus o rosto contra esta cidade para o mal e não para o bem. Diz Yahvé: Na mão do rei da Babilônia se entregará e a ele queimará a fogo. A ela a queimará a fogo. E a casa do rei de Judá dirás: Ouvi a palavra de Yahvé, ó casa de Davi. Assim diz Yahvé: Julgai pela manhã justamente e livrai o espoliado da mão do opressor, para que não saia o meu furor como fogo e se acenda sem que haja quem o apague, por causa da maldade de vossas ações. Eis que eu sou contra ti, ó moradora do vale, ó rocha da campina. Assim diz Yahvé: Contra vós que dizeis: Quem descerá contra nós? Ou quem entrará nas nossas moradas? Eu vos visitarei, segundo o fruto das vossas ações, diz Yahvé, e acenderei o fogo no seu bosque, que consumirá tudo que está ao redor dela. Amém? Vimos então os nossos textos aqui no dia de hoje, que em Juízes, no capítulo 8, a gente percebe uma clara ingratidão do povo, que mesmo tendo Gideão livrado a todo o povo das mãos dos midianitas, quando eles se voltam contra o Senhor, porque tudo ia bem, aí então eles também passam a maltratar toda a descendência de Gideão. Então, de fato, a ingratidão diante do tempo de bonança, porque diz que a terra sossegou por 40 anos. Então é só vir um tempo de tranquilidade que as pessoas rapidamente se esquecem de quem é Deus, o que ele faz, o que ele fez e o que ele fará. Em Atos, no capítulo 12, nós vimos o poder da oração que abre qualquer porta. As portas de ferro, as algemas que Pedro estava algemado, aquela guarda toda que estava ali, 4 quaternos, né? 16 soldados para guardar um homem. Então, ele, pelo poder da oração, é liberto e chega são e salvo até os seus. O milagre é gerado em oração. Quando nós precisamos de um milagre, nós precisamos, acima de tudo, orar. Não adianta a gente contar para um monte de gente, não adianta a gente expor a nossa situação em rede social, nós temos que orar. Amém? Em Jeremias, no capítulo 21, o rei pede para o profeta consultar a Deus para ver se Deus ia livrá-los do mal, mas o profeta Jeremias sempre, né, na contramão dos falsos profetas, dizendo a palavra do Senhor, que não adianta clamar vivendo uma vida de desobediência, não adianta clamar sendo displicente, não adianta clamar sendo arrogante, desprezando as ordenanças do Senhor,
que ele não vai se voltar, ele só irá se voltar quando realmente derem ouvidos aos seus mandamentos. Amém? Então vamos orar? Pai Santo, bendito, fiel, Pai maravilhoso, justo, incomparável, soberano, sabemos que não há outro além de Ti, que só Tu és Deus e que fora de Ti não há salvação. Pai, dá-nos a ousadia de aprender a orar, de modo em que as barreiras caiam, as algemas se soltem, as portas sejam abertas e nós possamos ser livres, Pai. E em nome de Jesus, que todo milagre que seja necessário para a nossa vida venha através da batalha de oração, que nós aprendamos a lutar através da oração, fazer conquistas no reino espiritual. Nós te louvamos e bendizemos pelo teu amor e a tua misericórdia em nome de Jesus. Amém. Shalom!